Convido a igreja que abra a sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 43, o versículo 1 e o 2. Isaías 43, o versículo 1 e o versículo 2. Quando estávamos na rádio, recebemos uma ligação do Levi. Quem conhece o Levi? Mas ele atendeu aquela ligação com uma alegria tão grande. Parece que a alegria foi pelo fio da linha telefônica, chegou até a gente lá na rádio. A alegria que ele transmitiu pra gente foi tão maravilhoso poder ouvir. Eu saí de lá saltitando de alegria. Porque às vezes as mínimas coisas, ou as pessoas que a gente não dá nem um pouco de valor, é aquela que traz a alegria do Senhor ao nosso coração. Com a palavra, com a paz do Senhor. Ele deu aquele grito: a paz do Senhor, irmão Rodrigo. Aquilo me trouxe uma alegria tão grande. E eu creio que Deus trabalha muito grande na vida daquele jovem, por mais com todos os problemas que ele tem enfrentado. Mas Deus é maravilhoso. Quem encontrou, diga: eu vou para o céu. Quem não encontrou, diga: eu vou também, eu só não achei ainda. Amém? Vamos ler aqui. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti. Estamos diante de uma palavra do profeta Isaías, escrevendo à igreja, escrevendo a Israel. E o título da mensagem, o título do próprio capítulo, trata do só Deus resgata Israel. Interessante, quando começa a falar sobre resgate, a gente entende. Só precisa de resgate aquele que está perdido, preso ou sem nenhum caminho a seguir. Só precisa de resgate aquele que está abandonado, aquele que está perdido. E nessa situação em que o profeta Isaías começa a falar com o povo de Israel, eles estavam presos no exílio babilônico. Porque muitas das vezes eles achavam que poderia ser os seus próprios condutores das suas vidas. Eles achavam que poderia eles mesmos fazer aquilo que aprazia o coração deles. E achavam que eles poderiam dar um próprio caminho para a vida deles. Mas se esqueciam que o Senhor, o Deus de Israel, era o único que poderia libertá-los e conduzi-los para uma vida melhor. Aleluia. E nisso Deus fez uma promessa, falou: vocês estão muito obstinados, vocês estão se entregando até mesmo às idolatrias. Eu vou permitir que algo aconteça na vida de vocês, para que vocês possam mudar o roteiro, mudar o caminho, mudar a mente, para que eu possa trabalhar no coração de vocês. Tem coisas que acontecem na nossa vida, é Deus ensinando para a gente: eu preciso abrir a sua mente para te mostrar novos caminhos. Aleluia. Eu preciso abrir a sua mente para te mostrar o que eu quero fazer na sua vida. Aleluia. E às vezes, se for necessário até passar por alguns momentos difíceis, Deus vai permitir, para que a gente possa entender que Ele é o único Deus, o único Deus verdadeiro, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó e o Deus das nossas vidas. Eles estavam presos no exílio. Esse profeta mesmo que profetizou foi considerado o profeta messiânico, que profetizou sobre o Messias, profetizou sobre Jesus. Isso foi um pouco depois. E ele começa a relatar uma coisa muito interessante, e começa a falar para o povo de Israel que eles seriam livres. Eles seriam soltos daquele exílio, daquela prisão, para que eles não se acostumassem com as coisas ruins da Babilônia, para que eles não se perdessem ao ponto de achar que a Babilônia era bom e não querer voltar mais para a cidade deles, não querer voltar mais para a morada, não querer voltar mais para o lugar onde Deus queria que eles estivessem. Isso a gente vê exemplo claro quando eles saíram do Egito e falou para Moisés: Moisés, você traz a gente para morrer no deserto, sendo que lá no Egito está fartura de pão. Eles estavam com o coração no Egito ainda. E Deus não queria que eles continuassem com o coração preso, mas queria libertá-los para adorar a Ele em espírito e em verdade.
Deus não quer mentes aprisionadas, Ele quer coração livre. Deus não quer mente que adore só por rituais. Ele quer que adore livremente, mas em espírito e em verdade. Glória a Deus. Talvez Deus permite coisas nas nossas vidas para que a gente possa despertar, para que a gente possa entender que Ele é o único Deus verdadeiro, justo e fiel, e Ele sabe o que vai acontecer com a gente amanhã, coisa que a gente nem sabe ainda. A gente não sabe o que vai acontecer com a gente daqui uma hora. Deus já sabe o que vai acontecer. E nós precisamos entender, enquanto nós não entregarmos o nosso caminho àquele que já conhece o destino, nós ficaremos perdidos nos nossos pensamentos, na nossa mente, e simplesmente nos perderemos da nossa salvação. E quando trazemos isso para os nossos dias, Israel estava preso na Babilônia, preso fisicamente. Mas o pior das prisões não é a física, é a prisão emocional, a prisão espiritual, que nós deixamos que as coisas aprisionem a nossa mente, e nós estamos aqui sentados como livres, mas a nossa mente está presa em alguma coisa. Deus não quer que a gente fique pensando, cocheando em dois pensamentos, mas foca o seu pensamento no Deus da glória, porque Ele vai responder com poder. Deus não quer que a gente fique preso na nossa mente, nos nossos pensamentos ruins, mas nós possamos focar nossa mente em Cristo Jesus, pois Ele é o autor e consumador da nossa fé, e Ele está aqui nessa noite para dar vitória àqueles que pedem ao Senhor. Mesmo com tudo isso que eles passaram, talvez poderia ter alguma dúvida no coração deles. E é muito comum, nós recebemos uma promessa que Deus faz, talvez pode ser uma promessa que para nossa mente é algo absurdo, e a gente duvida do que Deus promete para nós. Deus fala que vai fazer algo nas nossas vidas, vai nos preparar para algo, e a gente fala, logo eu não sei nada. Igual Moisés falou, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. Jeremias também. Mas Deus está chamando nós cada dia mais para continuar acreditando, porque Ele promete e cumpre cada promessa que Ele faz. E talvez venha dúvida na mente deles, como é que a gente vai ser livre disso? Como é que a gente vai sair dessa prisão? Como é que a gente vai sair desse exílio? 70 anos sofrendo. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente pode aprender rápido, mas a gente sofre por mais tempo, porque não quer entender. Eles poderiam ter saído de lá há muito pouco tempo, por ele ter ficado lá pouco tempo, mas eles ficaram 70 anos, porque era o tempo que Deus sabia que eles poderiam mudar a mentalidade deles. E tem coisas que acontecem na nossa vida, e Deus sabe o momento e o tempo que vai deixar você passar por isso, porque Ele conhece até onde você aguenta e sabe até onde você vai ser mudado na sua mente. E por todas essas dúvidas, talvez se veio no coração deles. Talvez eles pensaram, mas será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? E Deus começa a responder para eles no capítulo 43, no versículo 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Glória a Deus. O interessante da criação, a gente só cria algo. Quando a gente cria, a gente dá existência àquilo que não existe. Isso é a criação. Aleluia. Jacó foi criado por Deus, como toda a humanidade foi criada por Deus. E nessa criação, Deus preparou a gente para um caminho. Deus preparou a gente para fazer alguma coisa. Mas às vezes nós desviamos o caminho e perdemos a forma de Cristo. E Ele fala assim: diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. E nós só damos forma àquilo que foi criado. Não há como dar forma àquilo que não foi criado. Você dá forma àquilo que foi criado. No entanto, em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus fala, e criou Deus o homem e a mulher. No capítulo 2 Ele fala, e formou Deus o homem do pó da terra. Ele criou primeiro para depois formar.
Ele criou as nossas vidas, mas Ele precisa formar o nosso caráter para poder aprender com Ele, para poder viver o que Ele quer e fazer o que Ele quer nas nossas vidas. E nós achamos que nós podemos fazer alguma coisa. E eu já adianto para vocês, sem Deus, nada nós podemos fazer. Sem Deus, nós não estaremos nem aqui hoje. Mas Ele, pela misericórdia, nos concedeu estar aqui, nos criou e nos formou como filhos para receber a virtude do Espírito. Quando fala em criação e formação, nós sabemos muito bem que Jacó e Israel eram a mesma pessoa. É o nome que deu às nações. E esse Jacó teve a oportunidade, fugiu do seu irmão, passou mais de 14 anos, fugiu de Labão. E quando nessas fugas ele encontrou com alguém no caminho. Ele encontrou com um Criador no caminho. E ele agarrou, falou: eu não te largo, enquanto não me abençoares. E sabe qual foi a bênção que Jacó recebeu? A mudança de caráter, a mudança de nome. Você não te chamará mais Jacó, mas se chamará Israel. Eu te criei, mas agora eu estou te formando uma nova pessoa para fazer de você uma grande nação. Eu estou formando você para ser uma grande nação, para fazer a diferença onde você vai. É na escola, no trabalho, no independente de onde for. Eu estou chamando você, eu te criei, eu te formei para fazer a diferença onde você vai. E ele fala para Israel: não temas, não tenha medo, porque eu te remi. Remissão, ou remir, é o mesmo que resgatar. E resgate é daquele que estava preso em alguma coisa. E a gente estava preso em pecados. Deus criou a gente, formou o nosso caráter, nos resgatou do pecado, das mãos do inferno e da morte, nos colocou aqui para poder adorá-lo nessa noite. Ele nos resgatou daquele embaraço maligno que tinha nas nossas vidas. Nos resgatou daquilo que queria destruir o nosso coração, destruir o nosso caráter, destruir a nossa mente, destruir a nossa família. E colocou a gente aqui e falou: eu te resgatei para fazer aquilo que eu quero que você faça. Eu te resgatei para a glória do meu nome. E o meu nome vai ser glorificado por intermédio da sua vida. E depois de resgatado, ele fala para Israel: eu chamei você pelo nome. Eu chamei você pelo seu nome. E quando eu falo chamar pelo nome, é o que Deus conhece cada um de forma individual. Deus conhece o seu coração de forma individual. Deus conhece o seu caráter de forma individual. Deus conhece você no seu íntimo, no seu secreto, no seu oculto. E Ele te chama pelo seu nome porque Ele conhece você. Ele estava afirmando para Israel: eu te conheço. Eu chamei você pelo seu nome. Eu te dei o nome, você tem uma identidade. E nessa noite a nossa identidade é a identidade dos céus, é a identidade de Cristo que deu para nós. Nós temos um nome, nós temos uma identidade. E essa identidade é só Deus que pode trocar. E é só Deus que pode tirar. No entanto, quando nós saímos daqui, Ele nos dará um novo nome. Mas é Ele que vai dar, não é outra pessoa. Porque Ele conhece a gente, Ele criou a gente, Ele formou a gente, Ele remiu a gente e Ele nos deu um nome. E mais do que isso, Ele falou para Israel: vocês
são meu. Olha só o privilégio. Fomos criados por Deus, formado o nosso caráter. Fomos resgatados do inferno e da morte. Fomos chamados pelo nosso nome. E ainda Deus fala pra gente: vocês são meus. Vocês são meus. Você tem ideia do peso dessa palavra que Deus fala pra você? Você é meu. Além de te conhecer, Ele chama: você é meu. Ou seja, você tem um dono. Você tem alguém que comanda a sua vida. Você tem aquele artista que faz a obra. Ele passa a ser o quê? Dono da obra. Deus criou você. Ele é seu dono. E Ele sabe o que é melhor para você. E Ele não vai te vender por preço nenhum, porque essa obra não tem preço. Porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz, e é o preço de sangue, e nenhum dinheiro no mundo é capaz de pagar. E depois de Ele ter falado tudo isso para Israel, fala: Israel, eu te criei, eu te formei, eu te remi, eu chamei você pelo nome, você é meu. Aí Ele começa a dar uma direção para todo Israel. E talvez é o temor que passa no nosso coração. Mesmo nós sabemos que nós fomos criados, formados, redimidos, chamados pelo nome, e nós temos um dono, ainda há dúvida no nosso coração. Ainda há um temor. Será que vai acontecer? Será que Deus vai fazer? Será que Deus tem poder para fazer isso? É normal acontecer isso. Todo ser humano é falho demais. E nós tropeçamos em muitas coisas. E Deus fala para Israel: não precisa temer, porque quando passares pelas águas, eu estarei com vocês. Quando passares pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, chama nenhum arderá em você, chama nenhum te queimará, e nem chama algum arderá em vocês. Ele está dando um roteiro aqui pra gente. E o roteiro é o seguinte: quando passares pelas águas, Ele está lembrando de Moisés. Tocou no mar, abriu o mar, e o povo passou em pés enxutos e atravessou para o outro lado. Quando passares pelos rios, está relatando nada mais do que nada menos do que Josué passando o povo no Rio Jordão. Quando passares pelo fogo, relatando assim o exemplificando para a gente Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. E Deus livrou eles, porque era o quarto homem que estava naquela fornalha. E ainda falou que chama nenhuma arderia neles. E foi o que aconteceu. E nessa noite Deus está falando para a gente: não temas, crê somente, porque quando você passar pelo fogo, Ele estará com você. Quando passar pelas águas, Ele estará com você. Quando pelos rios, rio nenhum te submergerá. Porque Deus está conosco todos os dias, todo momento, guardando a cada um dos seus. Aqueles que creem o seu nome, Deus vai continuar guardando, Deus vai continuar protegendo, Deus vai continuar fazendo grandes coisas, porque nós somos chamados pelo nome para a glória dEle. E para a gente finalizar, eles foram resgatados, livres e libertos daquele exílio, e começaram a voltar para suas terras. Começaram a voltar para a morada. Começaram a voltar do lugar de onde eles não deveriam ter saído. E às vezes acontece na nossa vida. Às vezes nós estamos voltando para o lugar de onde a gente não deveria ter saído. Nós estamos voltando para ambientes onde a gente não deveria ter saído. Igual aquele filho pródigo, ele voltou para um ambiente que ele não deveria ter saído. Ele quis sentir o prazer do mundo, o prazer das coisas terrenas.
Mas aquilo que é prazeroso e é aparente acaba. Mas aquilo que Deus promete é eterno. E o Pai estava esperando de braços abertos. E nessa noite, não importa a sua situação, o Pai está te esperando de braços abertos para te resgatar daquilo que você sofre. E Deus continua sendo o mesmo, hoje e será eternamente.